Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula a gente falou sobre linguagem de programação de alto e baixo nível, né? Viu quais as vantagens e desvantagens de cada uma delas, né? Por qual tipo de linguagem eu devo começar. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compiladores, né? A gente falou na aula passada sobre linguagens de alto nível e que essas linguagens de alto nível precisam passar por um processo ali, um mecanismo, né, de compilação ou interpretação para gerar aquele código de máquina, né, que é o código que o hardware, né, que o computador vai entender para executar o nosso programa, né? E aí na aula de hoje a gente vai entender como funciona, né, um pouquinho melhor esse processo de compilação de uma linguagem de alto nível. Bom, e falando de compiladores, né, o que é um compilador? O compilador, na verdade, ele é um programa de computador também, tá? Ele basicamente vai gerar o código de máquina a partir daquele código-fonte, né, que a gente desenvolveu numa linguagem de alto nível. Então, ali eu diria que o compilador é o software essencial para todos nós programadores, né? Porque a gente realmente, para que a gente possa ser mais produtivo, né, como a gente viu na aula anterior, a gente precisa de uma linguagem de alto nível, né, para gerar o nosso código-fonte, né, compilar e gerar o código que a máquina entende. Bom, e como, na verdade, ocorre esse processo, né, de compilação desse código-fonte? Então é isso que a gente vai entender um pouquinho melhor, né? Mas antes disso, pessoal, quero relembrar um conceito lá da linguagem de baixo nível, né? A gente viu que uma linguagem de baixo nível é o assembly, né? E a gente trouxe um exemplo lá de um Hello World, né? Que seria um software simples para escrever na tela a palavra Hello World, né? Então, a gente viu que para fazer um software simples como esse, exige ali um esforço ali para realmente entender um pouquinho melhor em qual hardware eu estou trabalhando, né? Não é tão simples as instruções ali, né? Exige mais estudo para que consiga aprender e que também se tornaria insustentável a gente desenvolver um sistema complexo, né? Utilizando assembly, né? Como uma linguagem de baixo nível, né? Para realmente desenvolver o nosso programa de computador. E aí, pessoal, surgiram, né, as linguagens aí de alto nível, né? Porque justamente por esse ponto que a gente comentou, né? Criar sistemas de alto nível utilizando linguagens de baixo nível ficava inviável, né? A gente viu que lá a produtividade ela diminuiria muito, né? Exige uma curva de aprendizado muito maior, fica um sistema difícil de dar manutenção caso fosse uma linguagem de baixo nível. Então, para isso, nós temos as linguagens de alto nível. Porém, com a ascensão dessas linguagens de alto nível, eu precisava de alguma forma, né, para realmente converter essa linguagem de alto nível, né, para uma linguagem que a máquina entende. Então, lembrando que a linguagem de alto nível, a gente está falando de linguagens próximas, né, da comunicação humana, e a gente precisava que essa linguagem fosse transformada ali numa linguagem que a máquina entende. E é aí que surgem, né, os compiladores, né? Então, consequentemente, a gente precisava desse caminho para gerar esse código de máquina e o compilador é esse programa de computador que vai fazer esse trabalho para a gente. E o objetivo é a gente entender como que funciona, né, esse processo de transformar um código de alto nível num código de máquina, né? Basicamente, pessoal, o compilador ele vai analisar, né, a linguagem de alto nível ali para transformar num código de máquina e esse processo, né, de compilação, a gente chama de compilação, ele é dividido em duas fases, tá? Então a fase de análise e a fase de síntese, tá? Também conhecidas como front-end do compilador e back-end do compilador, tá? E a gente vai ver cada uma dessas fases, né, para tentar entender um pouquinho melhor como que esse programa, né, como que esse compilador funciona, né? E aí na fase de análise, pessoal, basicamente o que o compilador vai fazer, ele vai dividir o nosso código-fonte, né, e criar uma representação intermediária dele. O que isso significa, tá?
A gente viu na aula de linguagem de programação o que era aquela questão da análise léxica, sintática e semântica, né? Extremamente importante nas linguagens de programação, e é justamente isso que o compilador vai fazer. Então, de acordo com a linguagem de programação que nós estamos trabalhando ali, as linguagens de alto nível, né? Ele vai fazer essa análise do código e gerar uma linguagem intermediária. E essa análise, pessoal, lembrando que análise léxica, né? O que é a análise léxica? Lembra-se do dicionário, né? A gente tem um dicionário de palavras reservadas, né? Do nossa linguagem de programação, mas a análise léxica, basicamente, eu vou analisar caractere a caractere todo o nosso código-fonte, identificar as palavras e aí, a partir disso, eu vou classificá-las, né? Falar, essa palavra aqui é um identificador, esse caractere é um operador, né? Então, essa análise é feita através da análise léxica. Já a sintática, a gente está pensando na estrutura, né, do nosso código. Lembre-se que a gente tem regras pré-definidas em relação à estrutura, né? Então, se eu abrir um parênteses, eu espero que eu feche esse parênteses. Então, realmente essa análise sintática, quero garantir que, de acordo com a linguagem de programação, né, que a estrutura do meu trecho de código está correta, né? E a análise semântica, aí já está mais interessado em interpretar o resultado daquele código ali, né, daquela expressão, por exemplo. Então, quando a gente fala de expressão, eu posso ter uma comparação, né, eu posso ter ali uma variável, né, uma entrada de dados ali que não estava definida previamente, né, e gerou algum problema no nosso código. Então, a análise semântica está mais interessada nessa interpretação do resultado daquela expressão, né, e não diferentemente da sintática, onde eu estou interessado só se a estrutura está correta. Então, a estrutura pode estar correta, mas ali a semântica pode estar incorreta, né? Então, são pontos importantes ali que são feitos nesse processo chamado fase de análise. Passada a fase de análise, a gente gera esse código intermediário, né, essa representação intermediária, que vai ser utilizada como entrada na nossa fase de síntese. E essa fase de síntese, pessoal, ela é composta ali por alguns modos, né, para otimização daquele código, tá, para aquela linguagem de máquina específica, né? E aí a gente vai de fato gerar, né, as instruções no código ali que a máquina vai entender e vai gerar vai rodar o nosso programa de computador. Então, resumidamente, a gente tem o front-end à esquerda do nosso compilador e o back-end à direita. Então, a gente tem o nosso código-fonte numa linguagem de programação de alto nível. Ele vai passar pelaquela fase de análise, onde eu vou fazer a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica, gerando um código intermediário. E esse código intermediário vai ser a entrada para a nossa fase de síntese. E é nessa fase de síntese que a gente vai fazer algumas otimizações do código e a geração do código final. O que é o código final? É aquele código de máquina, né? O código que o computador entende, né? Que aí vai ser possível utilizar o nosso programa ali, né? O nosso software executável. Então, o processo de compilação é basicamente composto por essas duas fases principais. Então, era essa visão que eu gostaria de passar para vocês nessa aula, pessoal, para vocês entenderem, né, como que funciona a partir do nosso código de alto nível, né? A gente vai estar programando durante o Tech Academy ali em JavaScript, né? Como que aquilo vai ser convertido ali numa linguagem de máquina, como que aquilo vai ser entendido, né? Então, é importante entender como funciona esse processo, né, para a gente saber minimamente, né, a importância, por que existe os compiladores, né, os interpretadores, né, justamente para que a gente realmente consiga trabalhar na construção de sistemas com linguagens de alto nível, né, e isso seja convertido numa linguagem que a máquina entende, né. Bom, espero que tenha ficado claro. Vejo vocês na próxima aula. Valeu, pessoal!